Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas e estamos aqui para mais uma aula de ciências. E o tema da aula de hoje será ciclo da água. Quem está me assistindo agora, acompanhe essa aula. Essa aula é referente à unidade 4, tá bom? Da página 348 à página 355. Então, você que está me acompanhando agora, abra seu livrinho na unidade 4, página 348 a 355. Vamos conhecer hoje o que nós chamamos de ciclo da água. Muito bem. Então, pessoal, quando a gente fala de ciclo da água, né? É muito importante nós estudarmos a questão do ciclo da água devido a água ser uma das substâncias mais importantes, se não a mais importante de nossas vidas, né? É a partir da água, por exemplo, que a gente tem a manutenção da maioria das funções do nosso corpo. Além disso, a água ela está em o que nós chamamos de constante mudança, né? Então a água está passando aí por constantes mudanças do que nós chamamos de estados físicos, né? E é graças a essas mudanças de estado físico que nós vamos ter aí a formação de chuvas, né? E de outros processos que dependem, né, dessas mudanças de estado físico. Professor, e como essas mudanças de estado físico elas acontecem? Basicamente, essas mudanças de estado físico da água, elas acontecem devido às modificações ou às variações de temperatura e da pressão atmosférica de determinado local. Então, quando a gente fala em ciclo da água, em mudanças de estados físicos, nós só vamos poder ter essas mudanças de estados físicos da água se nós tivermos variação ou mudança de temperatura e do que nós chamamos de pressão atmosférica. Professor, quais são as mudanças de estados físicos da água? Basicamente, nós temos 5 mudanças de estado físico da água. A primeira delas nós chamamos de fusão, né? A segunda nós chamamos de solidificação. A terceira de vaporização. A quarta de condensação. E a quinta de sublimação. Então, dando prosseguimento, vamos descobrir o que é a mudança de estado físico da água chamada de fusão. Basicamente, a fusão ela é uma mudança de estado físico, né, da água, é a passagem da água que estava no estado sólido para o estado líquido, não é? Então, lembra lá que fusão, eu tenho a passagem da água que estava no estado sólido para o estado líquido. Muito bem. Então, essa fusão, ela não é aquela fusão lá para transformação, né, do Super Saiyajin do Dragon Ball Z. Não sei se é da época de vocês, mas é da minha época, né? Sempre falo isso nas aulas. Então, a fusão, ela não é unir duas coisas. A fusão aqui da água, ela indica que o quê? A água está passando por um processo que a gente fala de descongelamento. Já ouviram falar? Ah, descongela esse frango aí, descongela essa carne. Por que há esse descongelamento? Quando a gente fala em descongelamento, nós estamos falando de quê? De fusão. Por quê? Porque eu tenho uma substância ou a água que estava no estado sólido e de repente começa a derreter, a se transformar, a passar do estado sólido para o estado líquido. Muito bem. Então, basicamente, a gente tem um exemplo muito claro aqui, que é o exemplo da fusão do gelo, né? O ponto de fusão, ou seja, o ponto em que a água ela passa desse estado sólido para o estado líquido, ele acontece no que nós chamamos de 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, a água ela começa a passar do estado sólido, daqueles cubinhozinhos de gelo, e começa a derreter, conforme eu tenho o aumento da temperatura. Então, toda vez que você vê o quê? O gelo começando a derreter, ou por exemplo, tô com a mamãe ou o papai colocar a carne no congelador.
e de repente eles têm que tirar para fazer o almoço. Aí diz assim, fulano, descongela aí a carne. O que é o descongelar? É fazer esse processo chamado de fusão, que é o que? A transformação desse estado sólido em um estado líquido. Então o gelo, né, começa a derreter. É isso que nós usamos a expressão aí, derretimento, né? Então o ponto de fusão da água é de quanto? 0 graus Celsius, tá bom? E o gelo, né? O gelo, ele tem temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Então, para eu ter o que nós chamamos de gelo, né? Aquela água no estadozinho sólido, por exemplo, o que acontece? Eu preciso ter temperaturas abaixo de zero, -1, -2, -30 graus Celsius, eu tenho gelo. Passou de 0 graus Celsius, eu já começo o quê? O gelo ele começa a derreter. Basicamente, quando chega a 0 graus Celsius, toda a substância, né, sólida, ela começa o quê? A se transformar em estado líquido, principalmente a água. Mas qual é o ponto de fusão? 0 graus Celsius, tá ok? Vamos lá dar prosseguimento. O livrinho de vocês, ele traz uma parte muito importante para nós, né? Lá na página 348, que é a Era do Degelo. Ele é um texto muito importante que faz a gente refletir sobre alguns acontecimentos que estão acontecendo na natureza, né? E um deles, por que a gente chama Era do Degelo? Porque basicamente muitas das paisagens frias que nós temos e que são importantes para manter o equilíbrio da natureza com o aumento da temperatura, o que a gente chama de aquecimento global, ele contribui para esse degelo, ele contribui para a fusão, né, para o derretimento das geleiras, por exemplo. E se eu tenho esse aquecimento global intensificado, eu provoco muitas alterações. Por exemplo, na região da Groenlândia, lá no Antártico, ele tem muitas alterações, né? O derretimento de áreas de grandes geleiras na Groenlândia, ele tem provocado muitas alterações no ambiente. Alguns animais, eles perderam o seu lugarzinho de morar. Por quê? Os ursos, esses ursos branquinhos aqui, chamados de ursos polares, eles estão perdendo cada dia mais os seus hábitats, né? Que é o lugarzinho onde ele mora. Por que está acontecendo isso, professor? Porque o aquecimento global está aumentando a temperatura e, consequentemente, o que acontece? Eu tenho o derretimento dessa geleira. Para eu ter o gelo, o que eu preciso? De temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Mas o que eu faço com o aquecimento global? Eu aumento a temperatura. Então, temperaturas começam a entrar o quê? Acima de 0 graus Celsius, então o gelo começa a derreter. E aí, eu tenho o derretimento das grandes geleiras aí nas regiões polares do planeta Terra, tá ok? Então, o aquecimento global, apesar dele ser um fenômeno natural que ocorre constantemente, né? Que mantém aí a nossa temperatura, a temperatura do planeta Terra em um nível ideal que garante nossas condições de vida. O que está acontecendo nos últimos anos devido a ações humanas, né? As ações humanas elas têm intensificado esse processo que é natural. E o que é intensificar, professor? É aumentar esse processo. Então, o aquecimento global ele é um fenômeno natural, né? Oriundo do que nós chamamos, né, de origem do que nós chamamos de efeito estufa. E o que é esse efeito estufa? Ele é um processo que mantém a temperatura do nosso planeta em condições ideais, girando em torno aí de uma temperatura média de 14,5 graus Celsius. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós, seres humanos, estamos fazendo? Nós estamos intensificando, aumentando esse efeito estufa. E como nós estamos aumentando esse efeito estufa? Por meio da emissão de gases, né? O que nós chamamos de gases poluentes ou gases do efeito estufa. E quais são esses gases, professor? Nós temos aí o dióxido de carbono, né?
o monóxido de carbono e o metano, que são os principais gases do que nós chamamos de efeito estufa. E como é que nós, professores, estamos aumentando a quantidade, o nível desses gases lá sendo mandados para a nossa atmosfera? Basicamente, o uso de muitos automóveis, né, muitos carros, o uso também de muitas motos, poluição por meio de fábricas, desmatamento, queimadas, tudo isso contribui para o aumento, né, da emissão desses gases, tá ok? Quais são os efeitos do aumento desses gases para o que a gente chama de aquecimento global? Basicamente, se eu aumento a quantidade desses gases, eu tenho o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos, né? E se aumenta o nível dos oceanos, as regiões litorâneas, que são aquelas regiões próximas ao mar, elas vão começar a sofrer inundações, né? Então, cidades muito próximas ao mar, com o derretimento das geleiras e o aumento do nível dos oceanos, consequentemente, são inundadas. E também, se eu tenho animais que viviam nas geleiras, como os ursos polares que vivem lá, né, no Ártico, por exemplo, se tem derretimento dessas geleiras, basicamente, nós iremos ter também a perda desses animais, né? A exemplo aí a gente tem o urso polar, mas a gente tem outros animais também que vivem nessas regiões geladas do planeta Terra, né? E que se as geleiras de repente sumirem, esses animais eles vão perder a casinha onde eles moram. Tá ok? Então na página 349 nós temos aí um joguinho rápido que diz assim, ó. Identifique a mudança de estado da água que ocorre no derretimento das geleiras. Acabamos de falar. Qual é a mudança de estado físico que ocorre no derretimento das geleiras? É o que nós chamamos de fusão, né? E explique como e por que essa mudança de estado acontece. Então, a fusão, ela acontece como? Quando eu tenho a alteração ou o aumento da temperatura, que em geral o ponto de fusão é de quanto? 0 graus Celsius. Então, quando eu aumento a temperatura, ou seja, eu tenho temperaturas de 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, quando eu aumento a minha temperatura, ou seja, tenho números acima de 0, eu tenho o derretimento do gelo, né? Então, basicamente, era isso que você iria colocar na questão número 1. Questão 2 diz assim: no momento da fusão do gelo, até que ele derreta totalmente, a água resultante do degelo mantém a temperatura. Qual é a temperatura do ponto de fusão? Qual é a temperatura? É abaixo de 0 grau? Se for abaixo de 0 grau, eu tenho água no estado sólido, né? Então já não pode ser essa. É acima de 0 graus? Acima de 0, eu estou iniciando o derretimento? Não, eu já tenho o que? A água no estado líquido. Então, falsa alternativa. Então, no momento da fusão do gelo até que ele derreta totalmente, ele acontece exatamente em 0 graus, tá ok? Então, jogo rápido da página 349, respondido. Iremos agora para outro processo aí do que nós chamamos de mudanças de estados físicos da água, tá bom? E esse próximo procedimento, o próximo processo que nós vamos ver é chamado de solidificação. A solidificação, diferente da fusão, ela é a passagem do estado líquido para o estado sólido. O próprio nome já diz, solidificação. O que é a solidificação? É quando eu tinha água no estado líquido e diminuir a temperatura. Então, se eu diminuo a temperatura, consigo chegar em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, eu tenho o que nós chamamos de solidificação. Então, olha aí. Fusão, ela acontece com o aumento de temperatura, não é? Temperaturas, então, acima de 0 graus Celsius.
e a solidificação, eu tenho a diminuição da temperatura. Muito bem. Diminuiu a temperatura, eu tenho aí a solidificação, que é a transformação ou a passagem de água ou de outra substância que esteja no estado líquido para o estado sólido. Então, quando você resolve fazer aqueles sorvetinhos, aqueles picolézinhos de geladeira, né? O que acontece? O suco está em que estado? No líquido, mas a gente põe nas forminhas e coloca no congelador. O que o congelador faz? O congelador ele tem a capacidade de diminuir a temperatura, né? E se diminui a temperatura, o que vai acontecer? Temperaturas abaixo de zero, o que é líquido passa a ser sólido, não é? Então, acontece o processo de solidificação. Muito bem. Então, a temperatura em que ocorre a solidificação é chamada de ponto de solidificação. Então, o ponto de fusão é quanto? 0 graus Celsius. E o ponto de solidificação também é 0 graus Celsius. Então, para uma substância iniciar a sua passagem do estado líquido para o estado sólido, ela precisa aí atingir inicialmente o que nós chamamos de 0 graus Celsius, tá ok? Então, a fusão é a passagem do sólido para o líquido. A solidificação é do líquido para o sólido. Muito bem. Lá na página 350 do seu livro, tem outro joguinho rápido que diz assim, ó. Observe a imagem. Explique por que garrafas fechadas cheias de líquido estouram quando ficam muito tempo no freezer. O que acontece? A gente coloca a água, por exemplo, no estado líquido e põe lá no congelador a garrafa. A garrafa ela vai estourar por quê? Lembrem bem que o quê? O estado líquido, as moléculas de água, elas estão mais afastadinhas umas das outras, né? E elas estão mais dispersazinhas. E o estado líquido, ele tem uma certa capacidade de se adequar ao recipiente, ou seja, de se adaptar, de ficar conforme o recipiente. Mas o estado sólido, ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque o estado sólido, as moléculas de água elas vão estar muito próximas, só que elas vão aumentar muito de tamanho. Então, no estado sólido, a água ela vai aumentar de tamanho, né? Formar algumas coroas ou cristais de gelo. E esses cristais de gelo aumentam o tamanho e, consequentemente, seu volume, né? Então, o porquê que as garrafas que estavam fechadas, cheias de líquidos, estouram? Porque no estado sólido, o volume, né? Ele vai aumentar. Entendeu? Então, no estado sólido, né, isso que você vai explicar. A garrafa estoura porque simplesmente no estado sólido, o volume que tinha ali, ele vai aumentar. E ele vai aumentar tanto que, de repente, não tem mais espaço para que ele consiga aumentar. Então, a garrafa vai estourar. Tá bom? Basicamente, essa era a respostinha aí da página 350. Vamos agora para o que nós chamamos de vaporização. Tá ok? O que é a vaporização? Muita gente já ouviu falar nisso, né? Vaporização, ela é a passagem do estado líquido para o gasoso. Muito bem. Então, toda vez que eu tenho a passagem do estado líquido para o gasoso, eu estou diante de vaporização. E a vaporização ela acontece de 3 formas. Por meio da evaporação, por meio da ebulição e da calefação. Iremos estudar todos esses. Mas o que eu quero que você entenda? Que a vaporização ela pode acontecer em qualquer temperatura. Porém, a vaporização ela vai acontecer, vai ocorrer de uma maneira mais intensificada ou aumentada quando eu tiver um aumento de temperatura. Então, evaporação, ebulição, calefação podem acontecer em qualquer temperatura, mas elas vão ser intensificadas, ou seja, elas vão ser aumentadas se eu tiver um aumento de temperatura.
temperatura. E o que é vaporização? É a passagem de algo ou de uma substância que estava no estado líquido para o estado gasoso. Muito bem. Então, toda vez que eu tiver a passagem do líquido para o gasoso, eu estou diante de vaporização. E quais as formas de vaporização nós temos? 3, né? A evaporação, a ebulição e a calefação. Vamos conhecer elas agora? Vamos lá! Então, o primeiro tipo de vaporização que nós vimos, né, é o que nós chamamos de evaporação. Por que a gente deixa, né, a roupinha lá no varal? Para que basicamente aconteça o que nós chamamos de evaporação. A evaporação, ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de maneira lenta e natural. E a evaporação, em geral, ela acontece devido ao quê? Os raios solares, ou seja, a luz do sol, quando ela bate ou fica próximo a uma superfície como a roupa, né? Ou algo que tem água ali, o que acontece? Como a luz do sol ela é uma temperatura maior, o que acontece? Quando ela encontra essa água que está nessas roupas ou então está em uma bacia, o que acontece? A evaporação. A passagem do que? Da água que estava no estado líquido para o estado gasoso. Então, o exemplo mais claro que nós temos de evaporação é o que? A roupinha lá no nosso varal. Então, no varal, como é que eu seco a minha roupa? Por meio da evaporação. A luz do sol, né? A roupa está molhadinha lá, a gente coloca estendida no varal. Quando a luz do sol vem, né? O que acontece? A luz do sol, ela bate aqui, ó, ou incide sobre o quê? Sobre a roupinha. E o que acontece? A água que estava no estado líquido começa a ser transformada no estado gasoso e vai ocorrer a evaporação. Na natureza, a evaporação ela ocorre constantemente. E é graças a essa evaporação, né, que é um tipo de vaporização, que nós temos a formação de nuvens. E nós sabemos que a formação de nuvens ela vai interferir no que nós chamamos de regime de chuvas, ou na quantidade de chuvas que existem. Então, na natureza, a evaporação ela acontece na superfície de lagos, rios, mares, né? Como é que acontece a chuva, professor? Basicamente, eu tenho um rio, né, ou mar aqui. A luz do sol vai incidir sobre esse rio. A água não está no estado líquido aqui no rio? Então, aqui está líquido, né? Aqui está líquido. Então, o que vai acontecer? Quando a luz do sol bate nessa água que está no estado líquido, o que acontece? Eu vou ter um aumento da temperatura e ocorre o quê? A transformação do que? Da água do estado líquido aqui para o estado gasoso. E essa água que foi transformada, ela começa a subir e acumular na nossa atmosfera, que é a camada gasosa que nós temos. Tá ok? Então, a evaporação ela é um dos processos de vaporização e é o processo mais importante que nós temos de vaporização. Por quê? Porque a evaporação está diretamente ligada ao controle da quantidade de chuvas que nós temos. Tá ok? A roupinha no varal também é um exemplo de evaporação. Vamos falar agora do segundo tipo de vaporização, ou seja, do segundo tipo de passagem do estado líquido para o estado gasoso. Já viram quando a mamãe ou o papai ou alguém lá de casa coloca a água para fazer o café? Precisa ferver a água, né? E quando a água está fervendo, aí o indivíduo coloca o pozinho do café. Então, quando a água está fervendo, né? A gente diz, olha, a água está fervendo. Na verdade, a água entrou em um processo chamado de ebulição, tá ok? Então, a ebulição, assim como a evaporação, ela é um processo chamado de, é um tipo, né, de vaporização. Só que ela é um tipo de vaporização bem mais rápida que a evaporação.
A evaporação, ó, ela é um processo natural e lento de vaporização. Já a ebulição, ela é um processo mais rápido do que a evaporação. Ela é um tipo de vaporização bem mais rápida, em que o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da minha temperatura. E se eu aumento a minha temperatura, o que vão acontecer com as moléculas? Professor, eu lembro que o senhor falou que moléculas na aula passada era a união de 2 ou mais átomos, não é? Então, o que acontece? Basicamente, quando eu tenho temperaturas baixas, esses átomos ou moléculas, eles estão paradinhos ali. Lembra daquela festa de aniversário que tá triste, né? Aí chega o palhaço para animar e de repente todo mundo começa a dançar junto com ele. Tá movimentado agora a festa. Então o que acontece? Eu tenho o quê? Algo mais rápido. Então, ó, na ebulição, as moléculas de água elas estão mais agitadas. E por que elas estão mais agitadas? Aumento de temperatura. Pensa que o palhaço é o que? A temperatura. Então, se chegou o palhaço, o povo ficou agitado, né? E se ele for embora, o que acontece? Fica triste. Então, vai diminuir a temperatura, tá bom? Então, a temperatura é o que nós chamamos de ponto de ebulição da água, né? Ou seja, dentro desse processo de vaporização, o ponto de ebulição da água é de aproximadamente 100 graus Celsius. Então, a água só vai conseguir ferver lá no seu fogãozinho a 100 graus Celsius. Muito bem. No livro de vocês, lá na página 355, a gente tem uma figura que ilustra, né, que a ebulição, ela depende também de algo que nós chamamos de altitude, né? O que é altitude, professor? É a distância que nós temos do quê? É a distância que nós temos do nível do mar até regiões mais próximas da atmosfera. Então, basicamente, em regiões com altitude a nível do mar, a temperatura de ebulição é de quanto? 100 graus Celsius, né? No Rio de Janeiro, olha aqui o Pão de Açúcar, né? Lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é uma cidade que está a nível do mar. E o que diz isso? Uma cidade a nível do mar, ela tem altitude igual a 0, tá bom? Então, a distância é igual a 0, né? Então, ó, Rio de Janeiro está a nível do mar. Então, lá no Rio de Janeiro, a temperatura de ebulição, o tempo, né, ou o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Mas São Paulo, eu já estou um pouquinho acima do nível do mar. Eu estou a 760 metros acima do mar. Então, lá em São Paulo, a água para ferver ou para ebulir, ela está em 97 graus Celsius. E em Campos de Jordão, a altitude é de 1.628 metros e lá o ponto de ebulição é de quanto? 95. Por que o senhor está dando esses dados, professor? É para você acompanhar o quê? Porque quanto mais próximo ao nível do mar eu tiver, ou seja, quanto menor a minha altitude, maior é o que? A temperatura de ebulição, mais próxima dos 100 graus Celsius. Quanto o quê? Quanto maior a minha altitude, menor será o meu tempo ou a minha temperatura de ebulição. Ou seja, olha aí, vamos fazer o resuminho de tudo. Quanto eu tiver altitude 0, quando a minha cidade estiver na mesma altura do nível do mar, que é isso que quer dizer altitude, né? É a distância que nós temos aí a nível do mar. Então, quando eu tiver o quê? Ao mesmo nível do mar, a temperatura para a água ferver é de 100 graus Celsius. Quando eu tiver o quê? 760 metros, ou seja, quando eu estiver acima do nível do mar, a 760, 97 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição vai diminuir. Então, quanto mais distante eu tiver do nível do mar, menor será a minha temperatura de ebulição. Tá ok? E o terceiro tipo de vaporização é o que nós chamamos de calefação.
Professor, o que é a calefação? A calefação, basicamente, é um tipo de vaporização em que eu tenho a passagem do estado líquido para o estado gasoso de maneira rápida, intensa, imediata. Ou seja, a calefação é um tipo de vaporização, ou seja, é um tipo de passagem do estado líquido para o estado gasoso de maneira brusca. Eu não tenho tempo, né, de ter todas as mudanças de estado. Essa transformação ela acontece muito rápido, na mesma hora. Já viram, por exemplo, quando a gente faz, quando a frigideira está muito quente e a gente adiciona um pinguinho de água, o que acontece? Essa água, imediatamente essa água que bate numa frigideira muito quente, o que acontece? Ela evapora. Assim como a gente vai fazer um hambúrguer, o que acontece? Quando a gente está lá naquela chapa quente, né, muito quente para fritar o hambúrguer, né? O que acontece? Chega, faz aquele barulhinho, né? Tss, faz esse barulhinho, não faz? E começa o quê? A sair aquela fumacinha. O que é aquela fumacinha? É a água que tinha na carne, né? Que estava no estado líquido e de repente aumenta a temperatura. Eu tenho o quê? A passagem imediata, a passagem brusca do estado líquido para o estado gasoso. Então, a calefação ela ocorre quando uma pequena quantidade de líquido ela encontra, né, ou entra em contato com uma superfície acima de 100 graus Celsius. Então, a calefação é o quê? O encontro da água do estado líquido com uma superfície que está a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Tá ok? Então, quantos tipos de vaporização temos? 3. Evaporação já vimos, ebulição já vimos e calefação também. Então, não confunda, a evaporação está dentro de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Muito bem. Agora iremos falar da condensação ou liquefação. O que é a condensação ou a liquefação? Já ouviram falar em chuva? Já ouviram falar em orvalho, geada? Já ouviram? Pois é. A chuva, ela está dentro do processo chamado de condensação. A chuva é até chamada, né, pelos cientistas de precipitação. E o que é essa tal condensação, professor? A condensação ela é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, toda vez que eu tiver a passagem do estado gasoso para o estado líquido, eu estou diante da condensação. E por que a condensação ocorre? Porque eu tenho diminuição da temperatura. Muito bem. Então, o meu líquido, a minha água, está no estado gasoso. Não consigo nem ver ela, porque no estado gasoso não dá de ver a água, né? As moléculas estão muito afastadas, muito distantes uma das outras. Não consigo ver. Quando ocorre uma diminuição da temperatura, essa água ela começa a se transformar. Ela sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. E ela desce para a gente como? Em forma de chuva. Tá ok? Vamos para a sublimação. A sublimação, então, ela é o quê? A passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso. Já viram o nitrogênio líquido, por exemplo? O nitrogênio líquido, né? A gente diz nitrogênio líquido, né? Ele tem uma temperatura muito baixa. Temperaturas abaixo de zero. Temperaturas aí de mais de menos 100 graus Celsius, né? Então, temperaturas muito negativas, muito frias. Então, tem regiões tão frias no nosso planeta, né? Que não dá nem tempo, né? De ter aí o estado líquido. Vai direto. Estou no estado sólido, vai direto para o gasoso. Então, toda vez que eu tiver a passagem do estado sólido para o estado gasoso, eu estou diante de sublimação. Tá ok, pessoal? Então, vamos rever aí alguns pontos, né? Então,
quais são os tipos, né, de estados físicos da água? Quais são os estados físicos da água? Solidificação. O que é a solidificação? É a passagem do quê? Do sólido, do líquido para o sólido, né? Desculpe, tá? É a passagem do líquido para o sólido, né? Então, ó, com a diminuição da temperatura, a água ela passa da onde? Do estado líquido para o estado sólido. Então, toda vez que eu tiver solidificação, já lembra que o quê? A solidificação é quando eu tinha água que estava no estado líquido e eu transformei ela em gelo. Eu solidifiquei. A fusão é quando eu transformo a água que estava no estado sólido para o estado líquido. Então, quando a água está derretendo, eu estou diante da fusão. E a vaporização? A vaporização é quando eu tinha água no estado líquido e transformei ela para o estado gasoso, né? Só que a vaporização ela é dividida em 3 partes, né? O que nós chamamos de evaporação, o que nós chamamos de ebulição e o que nós chamamos de calefação, né? A evaporação, passagem lenta e natural da água do estado líquido para o estado gasoso. Ebulição é uma passagem mais rápida, chegando aí a um ponto de 100 graus Celsius, né? Do estado líquido para o estado gasoso. E a calefação é a passagem brusca, né? Do estado líquido para o estado gasoso. E a condensação, tio? É quando eu tenho diminuição da temperatura e eu passo do estado gasoso para o estado líquido, né? E a sublimação é o quê? É a passagem direta, né? Do estado gasoso para o estado sólido. Tá ok? Vamos lá. Última parte da nossa aulinha, o que nós chamamos de ciclo da água na natureza. Alguns também chamam de ciclo hidrológico. Basicamente, o ciclo hidrológico ele acontece quando eu tenho variação de temperatura e pressão, né? E qual é o primeiro passo do que nós chamamos de ciclo da água? Basicamente, o primeiro passo do ciclo da água é quando os raios solares, ou seja, a luz do sol, incide sobre uma superfície de água. Rios, lagos, oceanos, né? Então, quando os raios, a luz do sol, bate aonde? Na superfície da água de rios, lagos, oceanos, mares, ocorre o que nós chamamos de evaporação. O que é a evaporação? É um tipo de vaporização. E o que é a vaporização? A passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ó, opção 2. O que acontece na 2? O vapor de água, né? Ele começa a subir para a parte gasosa do planeta Terra, chamada de atmosfera. Muito bem. Então, primeiro passo do ciclo da água. A superfície da água recebe luz do sol, né, nos rios, lagos e mares. Essa água começa a entrar em um estágio chamado de evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Após isso, o que acontece? Esse vapor de água, ele começa a ser mandado para a atmosfera, né? Chegando na atmosfera, ele pode encontrar o que nós chamamos de camada de ar fria, né? Lembra que na atmosfera, quanto mais nós vamos subindo, né, a superfície terrestre, a temperatura vai diminuindo. Então, diminui temperatura, né? Essa água que evaporou, ou seja, o vapor de água, ele vai começar a se acumular na atmosfera, formando o que nós chamamos de nuvens. Então, tio, quer dizer que um lugar que tem nuvem, basicamente as nuvens é vapor de água? Sim, é a água no estado gasoso. Então, as nuvens, elas são formadas quando eu tenho água no estado gasoso a uma temperatura fria, não é? E basicamente o que acontece quando chove? Quando chove,
essas nuvens, elas começam a ficar carregadas. O que é uma nuvem carregada? É uma nuvem que começa a condensar, né? O que é condensar? É transformar a água que estava no estágio de vapor ou no estado gasoso para o estado líquido. E aí ocorre o que nós chamamos de precipitação. E após a precipitação ou a chuva, a água ela pode ir para dois caminhos. Quais são eles? Os rios e lagos, né? Seguir o caminho de volta, ou ficar na parte subterrânea, se infiltrar no solo, formando os lençóis freáticos, os rios, lagos ou oceanos. Vamos lá ver a ilustração? Olha a ilustração, ó. O sol, a luz do sol, ó. O sol tá aí bonitão, né? O sol tá aí bonitão, a luz do sol ela começa a incidir, a tocar a superfície terrestre. E essa molécula de água ela começa a evaporar. Essa água evapora, né? Acumula-se lá onde começa a formar as nuvens. Essas nuvens são formadas, eu tenho cada vez mais lá na atmosfera a diminuição da temperatura. Temperatura diminuiu. A água ela começa o vapor de água começa a se transformar do estado gasoso para o estado líquido. Ocorre a condensação ou precipitação. E aí ocorrem as chuvas. Após a chuva, o que acontece? A água pode retornar ao seu destino, ou seja, voltar para rios, lagos e mares ou oceanos, ou pode se infiltrar na superfície terrestre, formando os aquíferos ou os lençóis freáticos. Tá ok? E por fim, vamos falar do orvalho e da geada. O orvalho, ele é o quê? Basicamente, o orvalho ele é formado quando o vapor de água ele se condensa, ou seja, eu tenho a água no estado gasoso sendo transformada em água no estado líquido em superfícies frias. Vocês já viram, por exemplo, quando amanhece em locais aquelas gotinhas de água próximas a vidros, né, de algumas casas? Isso geralmente acontece ao amanhecer ou de madrugada em alguns locais. Aquilo lá nós damos o nome de orvalho, quando nós temos gotinhas de água sobre superfícies, né? E o que são as geadas? As geadas, basicamente, elas foram orvalhos, né? Que em temperaturas muito baixas congelaram e formaram o que nós chamamos de cristais de gelo. Então, pessoal, basicamente, nossa unidade 4 tratava-se desses assuntos, tá ok? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. E lembre-se, se tiver dúvida, se tiver alguma contribuição, me procure para eu estar auxiliando vocês, tá ok, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tudo na paz, cuidem-se, tá ok? E até a próxima.